Melhorou um pouco. Então, a cor é a resposta da luz. Vamos começar com cores. Então, cor é a resposta. Nós não enxergamos as coisas, nós enxergamos a luz refletida sobre elas. Então, a luz tem um comprimento, ela tem um estímulo sobre as coisas e essas coisas devolvem segundo o pigmento que elas vibram, tá? Então, existe uma carga de pigmento, ou uma carga cromática, ou uma carga de comprimento de onda cromático nos objetos, nas coisas, e eles devolvem conforme essa carga, tá? Então, aqui a gente tem uma carga para o cinza, a gente tem uma carga para o vermelho. Então, a gente não está vendo esse objeto, a gente está vendo a luz sobre ele, a gente está vendo a luz sobre as coisas, tá? Então, quando a gente fala sobre cor, cor é sensação ou percepção. Existem muitas diferenças na percepção da cor, existem fatores, percepção, existem fatores culturais, fatores biológicos, fatores de estações do ano, temperatura do meio ambiente. Tudo atua na sensação e na percepção. Se você é uma criança, você vai perceber as cores de uma maneira. Se você é adulto, de outra maneira. Se você é mulher, você vai perceber as cores de uma maneira. Homens vão perceber de outra maneira, tanto que algumas pessoas têm o daltonismo, que é uma alteração na forma de enxergar as cores. Eles não vão ver cores de comprimento baixo, tá? Então, para eles, verde, azul, são todas cores muito similares, que eles não veem muito bem cores de comprimento baixo, onda baixa, e eles veem melhor cores de onda alta, cores de longo alcance. Então, o vermelho, o amarelo e o laranja são cores de longo alcance, e cores como o azul, verde, roxo são cores de curto alcance. Eu vou falar para vocês também a questão das divisões e como acontece. Essas cores podem ser cores primárias, secundárias, terciárias, podem ser cor luz, cor pigmento. Então, as primárias são as primeiras cores, são as cores mais puras, isso no sentido tanto de cor luz quanto cor pigmento, mas eu vou falar para vocês a partir da cor pigmento. Então, primárias são primeiras cores. São cores puras, primárias. Então, todas as cores que existem surgem a partir de 3 cores. Então, o 3 é um sentido de iniciar, de começar, como por exemplo, a vida ela se consolida no 3, tá? Um homem, uma mulher e uma criança, você consolida a vida. Por exemplo, então as cores primárias também, elas são as cores puras que originam todas as outras. Eu tô falando aqui para vocês da cor pigmento, que vocês vão trabalhar imediatamente com ilustração, com tinta e tal, porque esse também é o nosso objetivo aqui, é uma teoria das cores pictóricas. Existe uma questão em relação ao azul. Esse azul não é uma cor primária, tá bom? É o azul claro, chamado cian. Então,
essa aqui já foi. O cian, que é a cor primária recomendada para você usar nas misturas. Então, se você estiver criando cores misturadas, você usa sempre o azul claro, tá bom? O amarelo normal e o magenta, que seria o vinho, tá? Não é o vermelho mais escuro, não é esse vermelho. Não é esse vermelho, tá? É o magenta. Seria as 3 cores primárias mais recomendadas para você fazer uma boa mistura. Aqui esse é o magenta. É uma boa mistura, tá bom? Então, essas 3 cores são as 3 cores puras, são as cores iniciais, são o começo de todas as cores, tá? São puras, primeiras. Primárias, puras, primeiras. Depois a gente tem as secundárias. O que são as secundárias? São o encontro. Secundárias. Secundárias. São o encontro de 2 cores primárias. Então, quando o amarelo se encontra com o azul e se mistura, nasce o verde. Quando o azul cian se encontra com o magenta, nasce o violeta ou roxo. E quando o amarelo se encontra com o magenta, vai nascer o laranja, tá? São as cores que surgem desse encontro. Essas cores podem formar um círculo. Então, um círculo cromático é a forma de organizar e você estudar essas misturas de cores. É a forma mais fácil de você verificar como as cores se relacionam e verificar as misturas das cores. Então, a gente tem as primárias, secundárias, que eu verifico aqui. As cores terciárias são cores que estão nesse intervalo ou nessa relação aqui. Então, o que eu tenho uma cor terciária é quando uma cor secundária se encontra com uma cor primária. Então, é amarelo alaranjado, azul esverdeado e etc, tá? E o que eu tenho? Eu tenho as cores complementares. Essa é a chave para você entender e usar bem as cores dentro da sua composição. O que são cores complementares? São as cores que estão opostas no lado do círculo. Então, por exemplo, a complementar do magenta ou do vermelho é o verde, tá? Isso é uma chave por quê? O que eu entendo? Por que o verde é complementar do magenta, vermelho, etc? Porque ele é tudo que o magenta não é. O verde é amarelo com ciano, então ele é tudo que o magenta não é, então ele é complementar. Essa chave aqui, ó, tá em todas as composições. Por exemplo, se você assiste um filme de heróis, o herói vai ter uma carga de cores a partir de uma paleta de cor primária e o vilão vai ter uma paleta a partir dessa cor secundária. O nosso cérebro, quando olha as cores complementares, que são cores opostas, ele já entende que se trata de antagonismo, se trata de cores opostas, cores que estão se enfrentando, tá? São cores adversárias, são cores não necessariamente inimigas, mas antagônicas, que estão ali trazendo uma ideia de uma coisa contra a outra. Dentro de uma composição, dentro de um lettering, dentro de uma ilustração, você pode sempre usar a cor primária
como principal e a cor secundária como sombra. Então, lembra que eu falei, por exemplo, na aquarela, que eu falei ontem, que a aquarela não tem pretos, aí você pensa assim, meu, como que eu vou fazer a sombra? Como que eu vou fazer a sombra se eu não vou usar o preto ou se eu vou usar pouco o marrom? Eu vou usar a complementar. Então, se eu tenho um objeto que é roxo, na minha composição, a sombra dele vai ser amarelada, em tons de amarelo, porque eu entendo já que são coisas antagônicas, coisas separadas, coisas opostas. Se eu tenho um objeto azul, a sombra dele ou algo relacionado a ele que ele está projetando, vai ser algo em torno do laranja. Para vocês, essa questão das cores complementares é o que vocês mais devem focar a atenção, tá? Porque é o que mais vai trazer riqueza para o trabalho de vocês dentro dessa ideia cromática. Para você entender melhor e deixar mais claro o que eu sempre explico, eu sempre falo a respeito das cores. Imagine que as 3 cores primárias vão viajar, certo? Daí o magenta pegou e falou, uma poltrona é minha, certo? Ele pegou uma das passagens e falou, eu já vou. E só restou uma outra passagem. Qual outra cor que vai representando o azul e o amarelo? Qual cor que vai viajar de forma que o amarelo e o ciano continuem juntos, tá? Então, na segunda poltrona da passagem da nossa viagem, quem vai é o verde. Porque as cores primárias querem sempre estar juntas. Elas são mais felizes e estão mais em plenitude quando elas estão juntas. Então, a cor complementar para você pensar também é que quando elas estão presentes, quando as cores estão presentes, elas são muito intensas. Porque é uma carga muito grande de cor, é uma convergência de todas as cores na representação complementar. Então, quando você tem o roxo e você vai usar uma peça de roupa amarela, você vai ter uma peça de roupa ultra chamativa. Dificilmente você vê uma pessoa que põe uma camiseta roxa com uma calça amarela ou uma calça amarela com uma camiseta roxa, porque é uma roupa muito chamativa, porque ela tem uma carga cromática muito grande. Porque quando você está usando o roxo com o amarelo, todas as cores estão representadas, estão com carga ali, certo? Continuando a ideia da nossa viagem, então a gente tem... Todo mundo tá visualizando bem minhas cadeirinhas? Tá. Então, continuando a ideia da nossa viagem, a gente tem uma passagem para o amarelo falou, dessa vez eu vou sentar, e já pegou a passagem, certo? Aí, qual outra cor que vai de forma que o magenta e o ciano consigam viajar também? É o roxo. Então, o complementar do amarelo ou a forma das 3 cores primárias estarem ali presentes é o roxo. A cor que junto com o roxo tem mais intensidade, tem mais carga cromática é o amarelo, porque o amarelo é tudo que o roxo não é e o roxo é tudo que o amarelo não é. Porque o roxo é o encontro do magenta e ciano e o amarelo está no lado oposto. Então, elas são complementares, certo? Continuando e finalizando já a nossa ideia da nossa viagem, para um outro destino, o ciano falou, eu vou viajar e essa é a minha passagem. Eu já peguei a minha cadeira. Qual cor que vai no outro banco de forma que o amarelo e o magenta estejam na viagem, o laranja? Por isso, quando o azul está com o laranja, eles são muito fortes, eles são muito intensos, porque tem uma carga cromática muito grande. Quando eles dois estão juntos, todas as 3 cores estão representadas, as primárias, as primeiras, as puras, certo? Então, gente, aqui eu trouxe para vocês bem super rápido, resumido, mas essa ideia de carga cromática, como a gente mistura melhor as cores
e como a gente pode usar isso dentro da nossa composição. Ah, eu tô criando uma letra, eu tô criando uma ilustração e eu vou usar com base o magenta, eu quero colocar uns detalhes, eu quero colocar alguma coisa que mantenha o estilo sem ter que usar o preto ou sem precisar usar, porque quando você usa só as cores e não recorre tanto ao preto, o seu trabalho fica mais rico, tá bom? A gente tem uma tendência ou um vício de usar a linha preta, tá? Isso daí é de todo mundo porque o preto é muito chamativo, muito marcante, mas quando você usa seu conhecimento de cores, o seu trabalho vai ficar bem mais rico e bem mais intenso, certo? A última parte dessa questão das cores é que elas têm temperaturas. Não quer dizer, continua aqui, ó. Não quer dizer que quando você encosta elas estão quentes, mas elas têm uma sensação de calor, tá? Então, essas cores deste lado aqui são chamadas de quentes e estas cores deste lado aqui são chamadas de frias. Então, elas têm uma temperatura e por isso elas também têm o comprimento de onda, elas trazem uma sensação de água, gelo, frio, aqui fogo, verão, calor, tá bom? Isso também tem uma atuação, isso também tá comunicando, tá dentro da comunicação, a gente tem informações implícitas só do fato da cor estar ali. Dentro das cores quentes existe a mais fria, que é o magenta cian misturado aqui, ó. Então, o rosa alaranjado, o rosa arroxeado, ou lilás violeta, é a cor mais fria dentre as quentes. E o roxo é a cor mais quente dentre as frias, tá? Então, dentro das frias e das quentes, tem aquelas que são super quentes, então o amarelo é o super quente. E dentre as frias, o azul é a mais fria dentre elas, porque ele é o mais puro, tá? Então, a partir deste lugar de pureza e intensidade de cor. O último grupo que eu vou mostrar para vocês é o grupo das neutras. Vou colocar aqui, secundário. As neutras, qual que é o lance das neutras? Elas não clareiam e não escurecem, tá bom? Elas desculpa. Elas só clareiam e escurecem. Elas não mudam. Elas não mudam as cores em que elas estão envolvidas na mistura. Então, se o cinza tá na mistura, ele não vai criar uma nova cor. Ele só vai clarear ou escurecer. Se o preto está na mistura, ele não vai clarear, ele não vai criar uma nova cor, ele só vai clarear ou escurecer. E o branco, da mesma maneira, se o branco está aqui na mistura, ele não vai criar uma nova cor, ele só vai clarear ou escurecer. Então, todas essas cores que não criam novas, que apenas clareiam ou escurecem, são chamadas de neutras, tá bom? Então, primárias, primeiras, secundárias são fruto da mistura, são a mistura. As complementares são a carga máxima de cor, certo? Complementares. Daí também tem as quentes, que nós falamos aqui. Então, as cores têm personalidade, elas têm temperatura, elas são uma resposta da luz, elas são uma resposta, elas se misturam, elas criam novas cores e as cores têm o poder, um trabalho de enriquecer muito o nosso trabalho além do preto, certo? Sensação também conecta com comunicação, tá? Então,
ela vai provocar sentimentos, ela vai provocar sensações, ela vai atuar na sensibilidade humana. Tá bom? Gente, então é isso. Vou apresentar para vocês algumas réguas possíveis, então, para vocês conhecerem, sabendo que são os stencils. Eles têm uma característica que é uma folha de acetato cortada, algumas já são formatadas, que vocês podem usar super bem na composição. Então, podem usar com pincel. Ah, hoje eu trouxe mais pincéis para vocês verem. Eu não tinha mostrado. Os pincéis de água, tá? Alguns eu já havia mostrado. Então, são pincéis que dentro você coloca água e pode transportar, então. Eles são fáceis de usar onde você estiver. Então, o que acontece? O stencil você pode usar com aquarela, com tinta ou com canetinha também, se você estiver usando. Eu vou mostrar o resultado diferente. Então, aqui tá com aquarela, tá? Marcador. Então, essa é a ideia do stencil. Depois tem as réguas de letra. Essa daqui minha tá bem... Ela já trabalhou bastante, porque eu uso bastante com spray, tá? E quando é tinta... Aqui dá pra ver como eu usei ela batendo com a tinta. É aqui, usando ela com spray. Essas outras aqui são bem escolares. Eu tenho elas de vários tamanhos. Essas grandes são ótimas para parede, eu uso bastante, ó, tanto que algumas estão até com tinta aqui. Então, elas têm um ar bem retrô, bem vintage. E, meu, você acha em qualquer papelaria essas letras. Então, às vezes você tá fazendo uma lousa ou você tá fazendo uma caixa de MDF, fica muito legal também você marcar. Se você quer fazer em caneca, por exemplo, elas são flexíveis. Se você quer fazer, eu vou fazer na quinta-feira, eu vou fazer vidro, tá? Mas dá pra você ver que você consegue flexibilizar ela bem, ó. Essa azul clara é mais ainda, então dá pra você usar a letra assim no vidro ou lugar
seja uma circunferência. Tem também esse tipo de régua aqui chamada curva francesa, que ela é sensacional se você está fazendo uma composição, se você quer fazer falando assim, por exemplo, ó. Então, se você quer fazer algo no seu trabalho, na sua composição, você pode usar super ela. A gente acaba usando bastante. Por exemplo, deixa eu fazer uma letra com ela. Então é basicamente para isso. Hoje em dia esses dias eu achei essa daqui feita de MDF, então lindíssima, lindíssima. Eu passei um spray dourado nela porque o dia que eu crio uma caixa e eu pego um dia para fazer só spray dourado, eu passo tinta dourada em tudo. Canetas direto, só para vocês verem como usar uma linha de curva francesa na composição. Só uma brincadeira mesmo. Às vezes mais para treino você pode usar. Você treina, depois você vê, na hora do treino você vai usar a régua, depois na hora de desenhar você vai ver aqui. Você vai fazendo instintivamente. Aqui. Eu quero que fique reto aqui, peraí. Quero que venha pra cá, depois suba pra cá. Quero que suba aqui. Então, aqui eu quero vir pra cá. Nossa, fazer floral com ela, fazer florais. Aqui eu quero que venha pra cá. E daí eu quero que vire pra cá. Pra quem gosta, tá? Eu gosto bastante. Vou fazendo os conectores. Agora aqui cabe uma assim, ó, aqui. Uou, depois esse aqui sobe. Meu, dá pra fazer muita coisa. Depois vira pra cá. Uou, olha aí. Então dá pra fazer muita coisa com a curva francesa, gente. É sensacional. Sensacional. Dá pra brincar, ser feliz com a curva francesa. Outras réguas bem legais também para vocês criarem. Fontes caixas diferentes nesse formato. Imagina um alfabeto inteiro com um cilindro, por exemplo.
ou um alfabeto inteiro com quadrado, retângulo, ajuda muito vocês fazerem letras a partir da forma geométrica. Eu falo tanto para vocês sobre formas geométricas. Uma régua de forma geométrica te ajuda muito a fazer letra caixa. Essa daqui também já tem... Ó, gente, é escolar isso daqui. Mas ajuda muito você fazer várias fontes. Vamos fazer aqui, ó. Gostei desse tamanho desse círculo aqui. Eu vou fazer bem a forma marcada. Ficou muito... Deixa eu ver. Ah, dá. Ó, vou fazer aqui, ó. Letra E. Ó. Olha. Que fofinha. Réguas de letras, você faz... Ok. Vai ter que cortar aqui. Gente, preciso olhar o horário. Ó, já tava passando. Então, gente, deu super para vocês verem exemplos de letras. Ó, a partir do círculo. Então, você usa régua de letra. Aqui. Fiz bem rapidinho. Ah, tem muita régua de forma. Tem essa daqui também. Tridente, tá? Essa aqui que você usa para criar circunferência, então também para você fazer linhas, você coloca a caneta aqui, ó. Para você criar formas maiores. Essa daqui é mais de projeto. Essa é uma que eu acabo usando bastante. Essas daqui são sensacionais. Dá para você misturar elas com essas. Vai ficar bem vintage também. Meus dentes de preto. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, vê que hoje eu separei para usar os marcadores. O ideal é você usar os marcadores ou lápis para traçar. E essa daqui, geralmente, ela vem num kit que tem 3 tamanhos. Ela vem com esse e que vem com o menorzinho. Que é desse tamanho aqui, o menorzinho. Ela vem com 3. Minha menorzinha deve estar em algum estojo. Você vai fazer. Certo, gente. Então, se vocês têm alguma régua de letras, se você tem uma papelaria próxima de vocês, armarinho, lança... Ah, achei a pequena. Aqui, ó. Ela tem 3 tamanhos. Essa e essa. Vem num kit assim, esses 3. Então, aí dá pra vocês fazer muita composição com essas letras. Elas ficam muito legais. Você pode fazer elas 3D também, porque daqui
Lembra que eu falei sobre ponto de fuga? Falei sobre ponto de fuga na chave I. Imagine, então daqui você puxaria para você fazer essa letra. Deixa eu fazer uma outra. Para você fazer essa letra caixa, é só você puxar as linhas de fuga, que ela já vai ficar 3D. Dá pra fazer coisas bem legais com ela. Ah, você pode fazer ela dupla, assim, isso. Aqui, ó, você vem aqui e desenhar um pouquinho pra trás. Só que essa segunda você não faz completa, tá? Você faz só aqui, certo? Daí você vem com a régua aqui, ó. E você vai puxar, conectar as linhas de fuga. Certo? Aqui, ó, entenda-se como sombra. Vocês todos estão visualizando? Beleza. Ó, então vocês viram que... Ó, duas letras... Ó, a letra da régua desenhada duas vezes. Desenha ela aqui, desenha ela um pouquinho para trás e aí junta as linhas de fuga. Essa linha aqui não existe, tá? Por causa do desenho, teria que apagar. Então, gente, régua de letra é tudo de bom para você treinar, criar pontos legais, criar um nome. Criar nomes, acho que é melhor você usar poucas palavras ou uma composição muito grande, mas colocar os nomes ou criar só a letra. Essa daqui dá pra fazer cartão só com a letra da pessoa. Estou fazendo um cartão. Ó, você fazendo um cartão. Dobrando o cartão. Aqui tô fazendo com sulfite, mas vai fazer com cartão. Coloca aqui. Letra H. Vou colocar um pouquinho pra trás. Aqui, ó. Certo? Tô fazendo com essa caneta preta pra vocês enxergarem, mas vocês vão fazer com lápis. Aí depois eu venho aqui um pouquinho pra trás e faço só os contornos de fora, ó. Aqui, 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 aqui. Aí eu venho com a régua e puxo as linhas de fuga. E aqui linha de fuga. Aqui também. Aqui tem mais uma. Aqui tem mais uma. Olha que lindo! Aqui tem isso. Aqui também meio que tem uma nuancezinha. Aqui tem uma linha, mas a gente não enxerga o encontro, tá? Tá pra trás. E, peraí, aqui tem... Ah, essa linha também tem. Peraí, aqui. Peraí, deixa eu alinhar aqui na segunda. Essa linha... Nossa, é bem pequena. Ela tá aqui. Tá bem? Bem curtinho aqui, tá pra trás. Isso aqui tá pra trás. E aqui ela tá aqui. Tá aqui também, vou puxar. Até com a própria letra você pode puxar. Puxa aqui, puxa aqui. Aqui, ó. Essa linha não existe. Essa linha não existe. Nem essa existe. Essa também não existe, não existe. Mas só pra vocês verem, ó. Feito um cartão, uma letra 3D com uma régua de letra.
Eu fiz com essa caneta para vocês enxergarem, mas vocês vão fazer com lápis e vão apagando aqui essas linhas que não existem, tá? Mas para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer agora que eu tô continuando aqui, vou continuar uma, fazer bem finalizadinha. Certo, gente? Então é isso. Muita coragem para vocês. Pacifiquem o coração de vocês. Pacifiquem as pessoas. Amem as pessoas, beloved people. Porque tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pacificar pessoas.